Boa tarde, povo de Deus. Vamos dar início aqui à nossa terceira semana do curso bíblico. Estamos trilhando esse caminho para a honra e glória do Senhor e nós vamos adentrar, nos aprofundar mais nessa terceira semana com o tema sobre Lexio Divina, e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a diferença entre Lexio Divina e devocional. Não sei se você já ouviu falar daquele livro Café com Deus, né? Que muitas pessoas estão falando, então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Também vamos falar sobre interpretação, como nós conseguimos interpretar a mensagem que Deus está nos falando ali na palavra. Então, eu quero acolher você com um abraço da misericórdia. Sejam todos bem-vindos, né? Seja bem-vinda a Érica, seja bem-vinda a Sueli, seja bem-vinda Margarida e todos aqueles que vão acompanhar depois nessa live, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que estamos, né, trilhando esse caminho de conhecimento da palavra de Deus. E eu estou muito feliz com os meus alunos, né? Muitas pessoas aí interessadas que desejam verdadeiramente conhecer e amar a palavra de Deus, porque existe esse segredo. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar para ter essa vontade, essa intimidade de conhecer melhor, de querer, né, cada vez mais mergulhar com intimidade na Bíblia. Então nós precisamos amar. É esse o segredo, né? Porque quando a gente ama alguma coisa, a gente se entrega, a gente se abandona, a gente dá os 100%, né? Os nossos 100%. Então, para Jesus tem que ser da mesma forma. Então eu quero acolher você com um abraço da misericórdia. Você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E que a palavra de Deus, ela crie raízes em seu coração e ela possa fecundar a sua vida, né? À medida que você vai se aprofundando, a palavra de Deus vai gerando frutos no seu coração. E esse é o objetivo desse curso, é fazer com que você sinta essa necessidade de mergulhar para águas mais profundas, né? De não só ficar aqui, né? Isso aqui é um resumão, tô fazendo aqui um resumão daquilo que realmente, se a gente for se aprofundar, se a gente for realmente ler, estudar na íntegra a palavra de Deus, a gente vai passar a vida inteira falando sobre esse assunto aqui. Mas eu estou, né, aqui dando só aquela motivação para que você, que tem muitas pessoas no curso que nem abriam a Bíblia, pessoas que nem tinham Bíblia, que foram comprar para fazer o curso. Então, louvado seja Deus, né? Para mim, eu já ganhei o curso, já tá 100% já concluído, né? Já com sucesso. Muitos estão se aprofundando, parando assim o seu dia para sentar, para escrever, para fazer os exercícios. Então, estou muito feliz. O curso está realmente alcançando o seu objetivo, que é exatamente isso, né? Fazer com que você abra a sua Bíblia. E hoje, na nossa realidade digital, né, muitas pessoas não estão querendo nem ter a Bíblia física, né? Não tem a Bíblia física, tem a Bíblia no celular. Então, o curso também faz com que você se motive a pegar a sua Bíblia, que fazia muito tempo que você não pegava. Você pegar a Bíblia, abrir, né, manusear, ver realmente, né, tocar nas páginas, né? Você pegar a sua caneta, o seu marca-texto e grifar aquele versículo, colocar ali a data que você leu aquele versículo como resposta de Deus para a sua vida. Então, isso é algo que está acontecendo por causa do curso. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar você, a motivar você
a pegar a sua Bíblia e ver que ela não é só apenas um livro para deixar aberto no estante, né, no Salmo 90, mas é para você também que você entenda que a palavra é um instrumento, né, de como se fosse o nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp hoje com Deus, né? Aquilo que a gente pergunta em oração, então ele vai nos responder através da palavra. Então, se você costuma ter esse hábito de ficar muito tempo no celular, é um convite para que você fique também, né? Gaste o seu tempo com a Bíblia. Então, se você quer alguma resposta de Deus, se você busca alguma resposta da parte do Senhor, é na Bíblia que você vai encontrar. E hoje, o tema de hoje realmente é para que você possa compreender essa mensagem. Porque muitas vezes você está fazendo esse trabalho, você está rezando, você está perguntando a Deus, você está falando com Deus, mas ao mesmo tempo, quando você chega na Bíblia, que abre a palavra e que vê aquele texto, você não entende nada. Responde aí nos comentários, né? Se foi realmente, se aconteceu já com você. Você pedir em oração, Senhor, me dá uma resposta. E aí você vai, abre a Bíblia e aí você leu aquele texto, mas você não entendeu nada. Então, muitas pessoas, elas desistem de ler a Bíblia. Por quê? Por falta de intimidade, por falta de conhecimento, por não entender a mensagem. Então, fica como se fosse um livro que eu tenho a obrigação de ter como católica. Eu tenho que ter na minha casa a Bíblia, mas o que eu faço com a Bíblia, né? Para que ela serve se eu abro e não consigo entender? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa tarde para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Roberta Viana, eu sou aqui de Cabedelo. Estou propondo esse curso, esse curso bíblico, porque eu estou fazendo aí, concluindo o meu bacharelado em teologia, e eu decidi fazer esse curso nessa modalidade para evangelizar, porque eu já vinha fazendo esses cursos online para evangelizar. Então eu fiz essa opção de aplicar esse curso aqui no Instagram, que depois vai para o meu canal no YouTube, para que você tenha acesso. Ele é inteiramente gratuito, né? Inclusive as outras aulas estão salvas tanto no Instagram como no meu canal do YouTube também. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não assistiu as outras aulas, dá para você assistir, porque tá tudo salvo aí nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Então, vamos começar. E como é que a gente começa? Rezando, né? Não podemos deixar de clamar, principalmente o Espírito Santo, para que a gente tenha o entendimento da palavra de Deus. Então, nós vamos dar início agora, nesse momento, invocando a Santíssima Trindade, clamando o Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a compreender melhor aquilo que é resposta de Deus para nós neste dia. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos.
Que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então, nós vamos dar início. Se você ainda não pegou sua Bíblia, você pega, porque hoje a gente vai utilizar muito a palavra de Deus, né? E só fazendo um resumo daquilo que a gente já falou aqui, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a origem da Bíblia. A gente já falou um pouquinho também sobre a sua tradução, né? Quem traduziu, né? Foi São Jerônimo. Ele traduziu a Bíblia. E essa Bíblia que nós temos hoje foi graças à Igreja Católica, graças à tradução de São Jerônimo. Nós falamos também sobre o Antigo Testamento, a sua divisão. Nós conversamos um pouquinho sobre citações também, a diferença, né, das citações católicas para as citações protestantes, que é aquela diferença, né, entre a vírgula e os dois pontos. E essa é uma informação importante, principalmente para você que gosta de postar versículos nas redes sociais, né? Você que gosta de mandar, né, versículos nos seus grupos, né, do WhatsApp. Então, é importante você saber a diferença, né, como você vai ler aquela citação também. A gente já falou aqui como é que a gente lê, né, escrever por extenso. Enfim, a gente já falou um monte de assunto aqui, né, graças a Deus. E hoje eu vim falar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre interpretação, né, o interpretar a palavra de Deus. Como é que a gente consegue saber o que é que Deus quer falar sobre nós, ali naquela passagem, né? O que é que Deus está falando para mim, né, naquela passagem. Porque a gente sabe que a Bíblia, ela tem mais de 2000 anos, né? Ela foi escrita aí há mais de 2000 anos. Então, como é que a gente vai entender hoje uma mensagem que há mais de 2000 anos foi escrita, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é que a Bíblia, ela é atualizada. Ela é algo assim místico que torna os textos, os mais antigos, muito atuais. Então, o texto que você tirar na Bíblia, pode ter certeza que ele vai falar alguma coisa para você, com toda certeza. Mas para isso, você precisa ter o discernimento e o conhecimento, né? Essa interpretação que nós vamos falar hoje. Então, a gente já falou aqui também que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, né? A palavra de Deus. Então, foi ele que inspirou, através do Espírito Santo, para que os profetas, para que os apóstolos escrevessem as Sagradas Escrituras. Então, lembrando que foi Deus que permitiu tudo isso, né? Então, por isso que a Bíblia, a gente fala que é a palavra de Deus, né? Porque é a mensagem proclamada para cada um de nós, né? Então, foi o Espírito Santo que moveu, que inspirou para que chegasse até hoje, até nós, e eu estivesse aqui falando para vocês sobre isso, né? Uma das coisas que a gente não pode é pegar a Bíblia e interpretar ela do nosso jeito. Não, a gente não pode fazer isso. E hoje eu trouxe para vocês 3 critérios que vão ajudar você a interpretar a palavra de Deus segundo Dom José Falcão. Então, Dom José vai nos ajudar hoje, baseado naquilo que ele fala, né, nos seus escritos, nos seus ensinamentos. Ele vai nos ajudar a interpretar melhor a palavra de Deus. Então, o que a gente frisa nisso, que a gente não pode fazer, é abrir a palavra de Deus, ler e dizer assim: eu acho que Deus está dizendo isso para mim. E isso acontece quando a gente quer ouvir aquilo que agrada o nosso coração, o nosso ego, né?
Então, por exemplo, se você quer tomar uma decisão, não sei, você tá com problema no seu relacionamento, você é casada na igreja, você tá com problema no seu relacionamento e você vai buscar alguma resposta na Bíblia. E só que você quer que Deus fale assim, olha, separa, porque você não tá aguentando mais. E aí você quer que a mensagem de Deus seja essa. Então você abre a mensagem, você lê, aí você diz, eita, então eu vou terminar porque é Deus que quer assim. Ele tá dizendo aqui na palavra, né? Então você tem que ter cuidado. Você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Você não pode entender a Bíblia ao pé da letra, né? Você não pode. Por quê? Isso tudo causa novas seitas, novas igrejas que hoje a gente vê. Igrejas de todos os títulos, né? Igreja do Cuspe de Jesus, Igreja do Catarro de Jesus, enfim. Tantas denominações que nós vemos por aí. Por quê? Por conta do achismo das pessoas. Então, nós precisamos entender que nós não devemos ler a Bíblia e achar que aquilo ali é o que Deus está falando. E não só acontece essa questão do achismo para a abertura de outras igrejas, não. Acontece também para que pessoas elas mudem, né, da igreja católica para outra religião, ou que elas se tornem incrédulos, não acreditam em Deus, porque acham que a Bíblia é contraditória. Outro ponto que eu vou frisar aqui, a Bíblia não se contradiz. Por quê? Porque Deus não se contradiz. Então, tudo que está escrito na Bíblia é fato e não tem contradição. E eu vou provar isso hoje. Então, você não pode dizer que a palavra de Deus ela é contraditória, não é, certo? A Bíblia não tem erros porque quem inspirou, né, a palavra foi Deus. Então, Deus não erra. Então, se você disser que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tá errada, então você tá dizendo que o próprio Deus está errado, né? Então, aí você vai ver com ele depois, né? Outra coisa, como eu falei, né? O que contém realmente o erro é a nossa interpretação, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre a nossa interpretação, como nós devemos interpretar aquele texto que está ali escrito, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que nós católicos, a gente só pode ler a Bíblia com instruções voltadas para o catolicismo. Ou seja, um católico não pode ler a Bíblia fazendo um paralelo, por exemplo, fazendo um estudo com um protestante. Você não pode fazer, porque não é a mesma Bíblia. Não é a mesma Bíblia. Então, você que é católico, você só pode fazer um estudo bíblico com quem é católico. Você só pode estudar a Bíblia com documentos católicos. Por isso que eu sempre oriento, por exemplo, quando eu vou fazer algum exercício da apostila, e alguém está com dúvida, eu digo, olha, pesquise em algum site que seja católico. Porque se você for procurar algum site, vai aparecer alguns sites protestantes, alguns sites de outras religiões, e não vai ter nada a ver. Você vai errar na sua resposta, porque você precisa estudar a Igreja Católica, você precisa estudar a Bíblia Católica. Por isso que eu fiz questão, não excluindo as pessoas, mas eu fiz questão de colocar que o curso era bíblico para católicos, porque no meu Instagram tem muitas pessoas que são de outras religiões, eu respeito demais, amo essas pessoas, mas para que fique claro que nós católicos, nós só podemos estudar aquilo que a igreja nos ensina. Nós não podemos procurar, por exemplo, eu tô com dúvida num versículo aqui da Bíblia, eu vou procurar um vídeo no YouTube que explica esse versículo. Aí você vai e encontra um pastor falando sobre aquele versículo. Não vai ser a mesma coisa que um padre vai dizer. Não vai ser a mesma coisa que o catecismo vai dizer, porque o pastor ele tem outra ideia, ele tem outra
denominação, ele tem outra ideia daquilo ali, entendeu? Então, por isso que se levanta muitas interrogações, né? Por quê? Porque os católicos, eles buscam, né? Às vezes a gente prefere ouvir mais as coisas assim, os pastores, né? Os pastores, pessoas de outras denominações do que a nossa própria igreja. Então, não faça isso. Católico que é católico, lê Bíblia católica, lê catecismo e está, né? Lembra do tripé, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, nós temos esse tripé. Não podemos ficar apenas na Bíblia, não podemos ficar apenas no catecismo. Nós precisamos também conhecer a nossa história, a história da igreja, através de quê? Dos nossos padres, os primeiros patriarcas, né, que nós chamamos de patrística. Conhecer também os dogmas. A gente precisa conhecer a vida dos santos, que os santos, eles são as pessoas que melhor interpretaram as Sagradas Escrituras. Então, não tem como você buscar em outro lugar, né, fora da igreja, para tirar a sua dúvida, para tirar qualquer coisa que você queira saber. Você precisa, de certa forma, você precisa estudar o que a igreja te ensina. Amém? Então, vamos lá. Primeiro critério que a gente precisa, anota aí, hein? Primeiro critério que nós precisamos para interpretar a palavra de Deus está no Catecismo da Igreja Católica, no número 112. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Nós vamos ler o 112. Olha só o que o catecismo vai dizer. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. A primeira é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Resumindo, o que é que o catecismo está querendo dizer para mim e para você? Que você tem que prestar atenção nas entrelinhas. Você não pode ler a Bíblia ao pé da letra. Você não pode pegar uma palavra e ler e querer já, né, fazer o que aquilo ali está dizendo. Você precisa estudar verdadeiramente, né, e entender que a unidade, né, da igreja, a unidade da Sagrada Escritura, que inclusive eu falei sobre isso na primeira aula, você precisa entender que tudo, a igreja, a Bíblia, tudo gira em torno de Jesus. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Então, tudo deve terminar em Jesus. Ele é o fim de tudo, né? Ele é o começo e o fim. A gente não canta, né? Alfa, ômega, princípio e fim. Pois é Jesus. É Jesus. Então, você vai ler o catecismo da Igreja Católica. Qual é o objetivo do catecismo? É levar você até Jesus. Você vai ler a Bíblia todinha. Você vai começar lá do Gênesis até o Apocalipse. Qual é o objetivo da Bíblia? É Jesus. É levar você para Jesus. Ele é a unidade. Entendeu? A Bíblia você pode ver. Vamos lá para a Bíblia agora. Não sei se você já pegou a sua Bíblia, mas olha. A sua Bíblia, ela tem vários livros. E ela começa aqui, ó. Logo no início, ela tem, né, as citações. Ela tem, como a gente fala, né, o índice alfabético dos livros bíblicos. Então, toda a Bíblia tem as citações, certo? As abreviaturas, né, dos livros. Aí você vai passando mais um pouquinho, e aí você vai ver o prólogo, você vai ver o sumário, aí tem a divisão,
do Antigo Testamento, tem os livros históricos, tem os livros sapienciais, proféticos, e aí já vai para o Novo Testamento, tem. Isso tudo tá na sua Bíblia, tudo. Aí tem, ó, na minha, por exemplo, tem por ano, né? Como aconteceu tudo bem direitinho aqui, ó, tá vendo? A minha Bíblia é a da Ave Maria. Então, tem falando sobre os primeiros patriarcas, né? Que começam lá em Abraão. Então, vai colocando assim, tudo em ordem numérica, por anos, o que aconteceu antes de Cristo, o que aconteceu depois de Cristo. Então, isso tudo está na sua Bíblia. Você precisa estudar isso também, né? E aí, vamos para... tem como ler as citações, tá vendo? Tem tudo aqui, minha gente. O índice geral. Tem tudo. Aí vem todos os livros da Bíblia, tem um prólogo. O que significa prólogo? É um resumo. Ele vai dizer o que é que aquele livro está querendo te ensinar, né? O prólogo é o início de tudo. É como aconteceu, quem foi que escreveu, tem tudo na sua Bíblia. Então, você vai... muitas vezes a gente vai, né, pegar a Bíblia e só ler aquilo ali, o que sei lá, o Senhor inspirou você a fazer, né? O que o Senhor suscitou no seu coração, um versículo, aí você vai lá, vai ler um salmo. Tem gente que nem sabe que tem tudo isso aqui. Então, olha, na minha, ela tem um resumo de todos os livros. Todos os livros, ela faz um resumo e coloca aqui, ó, na introdução, o Antigo Testamento, o que cada livro significa, né? A história resumida daquele livro. Olha aí, a Bíblia de Leila também é Ave Maria. Muito bem. Então, você precisa entender esse primeiro, né? O primeiro ponto, o primeiro critério, como eu falei aqui para vocês, para interpretar, não é? É exatamente prestar atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Então, você não pode interpretar do jeito que você quer. Você não pode pegar a Bíblia e dizer assim, olha, mas Deus está falando isso para mim e sem base nenhuma, sem fundamento nenhum. E para isso você precisa, né, também ter um estudo não só, né, da Sagrada Escritura, mas também do catecismo e daquilo que a igreja te ensina, né? Ou seja, os livros da Bíblia, né, como eu falei para vocês, eles são separados. A gente vê aqui, ó, na minha tem aqui, não sei se dá para ver. Tem nas páginas tem a separação dos livros. Tá vendo? Na abreviatura, né? Ó, Josué é JS, tem JZ, que é Juízes. Então, a Bíblia, ela é todinha separada, tá vendo? Aí tem a parte do Antigo Testamento, tem a parte do Novo Testamento, certo? O que eu quero dizer com isso? A Bíblia é separada para que a gente, né, seja organizado, a gente tenha essa organização, mas ela é única, ela é um livro só, ela está unida, né? E essa união, ela nos leva até Jesus. Então, esse é o nosso primeiro critério, é prestar atenção na Sagrada Escritura e em sua unidade, né? Ela não ela não fala de outra coisa a não ser de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar escritos falando sobre Jesus, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? Que a gente precisa entender, né? O catecismo vai dizer, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa.
Então, o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura, mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Então, veja que coisa linda, né? Então, a partir do próprio Cristo que começou essa unidade. E por ele termina também, né? Ele começa, ele termina, ele é o centro de todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. E agora, eu vou fazer um teste com vocês. Veja só. Existe uma passagem na Bíblia que eu tenho certeza que vocês ficaram já com a pulga atrás da orelha. E eu trouxe aqui para vocês para a gente meditar juntos e a gente compreender melhor o que é que a Escritura quer dizer com isso. E você muitas vezes tem vergonha de perguntar, né? Dizer assim, meu Deus, eu fui para a missa, teve aquela leitura lá, eu não entendi, foi nada. Por quê? Primeiro, na primeira leitura, a gente vai e lê a passagem do Antigo Testamento dizendo uma coisa. Aí chega na segunda leitura, aí vai dizer outra coisa totalmente diferente. E aí o Evangelho vai Jesus e fala outra coisa totalmente diferente. Eu disse, meu Deus do céu, então a Bíblia tá doida, né? Tá se contradizendo aí, tem alguma coisa errada aí. E aí, minha gente, muita calma nessa hora, né? Nós precisamos entender o que Jesus realmente falou, o que Jesus realmente interpretar realmente o que Jesus quer passar para nós. Então, vamos abrir a Bíblia em Lucas 14, 26. Eu vou abrir aqui primeiro na minha Bíblia da Ave Maria. E a gente vai ler. E depois a gente vai ler na Bíblia de Jerusalém, para vocês entenderem a diferença, que também a tradução é diferente. Então, vamos lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Olha o que a Bíblia está dizendo. Bíblia da Ave Maria. Lucas 14, 26. Já abriu aí? Deu certo? Olha aqui. Lucas 14, 26. Bíblia da Ave Maria vai dizer assim, ó. Se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só o que Jesus está dizendo. Gente, muita calma nessa hora. Jesus está dizendo aqui que se a gente não amar Ele mais do que a gente ama os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, a gente não pode ser discípulo dele. Meu Deus, então eu vou ter que amar menos a minha casa, vou ter que abandonar a minha família. É isso que Jesus está dizendo? Será que realmente é isso? E agora a gente vai ler na Bíblia de Jerusalém. Olha só como está na Bíblia de Jerusalém. Lucas. Vamos lá. Lucas 14. É um escândalo. Jesus é um escândalo, não? Se a gente não tiver a interpretação, a gente não consegue entender qual é a mensagem, a verdadeira mensagem de Jesus, né? Lucas 14, 26. E olha como está aqui na Bíblia de Jerusalém. Se alguém vem a mim e não odeia... Eita, Jesus! Se alguém vem a mim
e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Minha gente. E agora? Na Bíblia de Jerusalém, Jesus está dizendo que é para você odiar o seu pai e a sua mãe, os seus filhos, os seus discípulos, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos. Tá aqui, ó. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí? O que é que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Aí muita gente vai pensar assim, mas isso aqui, essa passagem, não é para mim. Porque Jesus está dizendo isso para aqueles que querem seguir ele, por exemplo, os padres, né? A gente pensa logo assim, mas Jesus está falando isso para aqueles que vão sair de casa, né? Deixar a sua família e seguir uma vida celibatária, seguir uma vida no convento. Não. Jesus está falando para mim, para você. Para você que é leigo, para você que, né, é casado, você é esposo, você é esposa. Essa passagem é para você também. Mas para que você entenda o que Jesus quer dizer, você precisa de quê? Primeiro ponto, você precisa entender, interpretar e compreender que Jesus é o único objetivo da palavra, né? Tudo vai levar para ele, né? Então, o que a gente precisa entender? Nesse versículo aqui, nessa tradução, nós vimos que a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, né? Então, quando São Jerônimo ele traduziu a Bíblia para o latim, que é a famosa Vulgata, né, que chama assim porque ela é uma versão popular, né, uma versão popular, uma versão para o latim que era uma língua como o inglês hoje, né, uma língua universal. Então, o latim era falado em todos os lugares do mundo. Por isso que São Jerônimo preferiu, né, traduzir a palavra para o latim. Então, quando houve essa tradução, então, para o português, a palavra ódio, né, a palavra odeio, ela tem um significado de se afastar, de querer o mal, não é assim? Quando a gente vai pesquisar lá no dicionário, a gente vê que a palavra ódio, ela significa essa repulsa, né? Eu tenho repugnância, eu quero que o outro morra, digamos assim. Ódio causa isso em nós, né? Querer o mal do outro. Mas, né, a gente viu que na tradução da Bíblia Ave Maria já está diferente, não é? O ódio que Jesus fala aqui tem dois significados, né? Como se fosse assim um duplo sentido, né? Então, nós precisamos entender que quando ele fala se alguém vem a mim e não odeia, ele quer dizer o que a tradução da Bíblia Ave Maria está nos falando. Ou seja, amar menos, né? Não é que você vai odiar o seu pai, não é isso. Não é que você vai odiar a sua mãe, não é isso. Jesus está dizendo para mim e para você que ele precisa ser o centro da sua vida. Você precisa pensar mais em Jesus, você precisa dar prioridade a Jesus, né? Então, quando ele fala quem não amar mais a ele, né, e colocar outras coisas no lugar dele, está cometendo idolatria. Por quê? Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o soberano, então ele precisa ser o centro de tudo. Então, quando ele fala isso, de amar menos, não é que você não vai cuidar do seu pai, pronto, agora eu não vou deixar pra lá, vou deixar pra lá meu pai, meus filhos, eu vou ficar na igreja o dia todo, 24 horas, né? Não é isso. Muita calma nessa hora, você precisa ter o discernimento do que Jesus quer aqui pra você. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui para você? Qual é a interpretação que você vai ter quando ele diz assim? Se alguém, aqui na Bíblia,
né, da Ave Maria que é melhor. Se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai e sua mãe, ou seja, amar menos a sua mãe ou seu pai, né, não pode ser meu discípulo, ele fala. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, você que não lê a Bíblia, passe a ler porque eu quero conversar mais com você. Eu quero que você pegue e entenda que a palavra de Deus é resposta para suas dúvidas, né? Você que não costuma ir para a missa no domingo, olha, quando você lê essa passagem aqui, é Jesus dizendo assim, olha, eu quero muito que você vá à missa aos domingos. Eu quero muito que você viva os sacramentos. Vá se confessar, faz tanto tempo que você não se confessa. Né? Busque a confissão, busque a comunhão, busque a Eucaristia. Né? Não me substitua. É isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Né? Não é para você deixar de lado, abandonar. Agora eu vou colocar meu pai no asilo, agora eu vou colocar minha mãe no asilo. Não é isso. Não é sobre abandonar a família, não é sobre abandonar filho, não é sobre isso. Jesus está dizendo, eu preciso ser o centro da sua vida, assim como eu sou o centro da Bíblia, assim como eu sou o centro da Igreja Católica. Então, não me substitua, não me coloque em segundo plano, não me deixe para lá, né? Porque eu preciso de você, eu quero estar com você, eu quero que você pense em mim como eu penso em você. Eu quero que você me ame como eu também amo você. Essa é a mensagem. Eu sei que o texto é forte, quando ele vai dizer, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, para quem não consegue, né, interpretar, vai dizer, meu Deus, que absurdo. Olha o que Jesus está dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir odiar meu pai, eu não vou conseguir odiar minha mãe. Realmente, não é isso que Jesus quer. Não é isso. A palavra, quando se traduz, o ódio, ele se traduz em amar menos. Você precisa amar menos o seu trabalho, amar menos a sua família, amar menos tudo aquilo que envolve você, as suas áreas. Você precisa amar menos. Para quê? Para que você ame mais a Jesus. Porque qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é sobre isso que ele está falando. É amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas, são coisas materiais, coisas espirituais, coisas, sua família, seus relacionamentos, o seu trabalho. Por quê? Porque você precisa primeiro amar a Deus. Porque você amando a Deus, você vai na fonte de todo amor, busca aquele amor. E aí você transborda o amor verdadeiro para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Entenderam? Boa tarde para você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Então, essa é a primeira lição que a gente precisa aprender, certo? Tá vendo como é fácil? A gente precisa aprender, né? A ler direitinho, a interpretar direitinho, porque senão, se uma pessoa, um leigo que não entende a palavra, vai sair por aí dizendo, olha, vamos odiar, ao invés de amar. Vamos odiar os nossos pais, vamos odiar todas as pessoas. Não é assim, né? Não é sobre isso que Jesus está falando, até porque Jesus é amor, né? Jesus é misericórdia. Jesus, ele veio para todos. Então, essa é a nossa primeira lição, né? O primeiro critério que está lá no Catecismo, no número 112. Prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. E agora nós vamos passar para a segunda parte, né? Nós vamos passar para... Deixa eu ver aqui, ainda tem coisa para falar. Eu já falei, não podemos levar ao pé da letra, né? Pronto. Um assunto que nós vamos estudar, né? Mas vai ser bem no finalzinho do curso, são os evangelhos sinóticos.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, não sei se você já viu, por exemplo, na Bíblia, ela tem assim, lá no Evangelho de São João, vamos lá, vamos abrir. Aqui na Bíblia Ave Maria, nos Evangelhos, por exemplo, nesse aqui, ó, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. E aí, ó, vai ter aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui vai ter também outra passagem, tá vendo? Aqui é o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. E a Bíblia está dizendo que esse mesmo texto você vai encontrar aqui no Evangelho de São Lucas. Então, ó, São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 49. Então, nós vamos estudar também sobre isso mais pra frente, tá certo? Então, vamos para o segundo critério. Né? Já conhecemos o primeiro, nós vamos para o segundo critério. Qual é o segundo critério? Está no catecismo, vamos abrir mais uma vez aqui o catecismo. Está no número 113. Catecismo 113. Olha o que o catecismo vai dizer para você. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Resumindo, o que é que o catecismo está dizendo para mim e para você? Que você não pode ler a Bíblia, não pode entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, sem estudar a tradição, sem estudar o catecismo. Você não pode. Se você pegar a Bíblia, como eu conheço uma pessoa que pegou a Bíblia, leu ela todinha, do Gênesis ao Apocalipse, ele leu a Bíblia toda e não entendeu nada, porque ele quase que virou ateu. E depois entendeu que a Igreja Católica estava errada e foi para uma igreja protestante. Então, é muito perigoso você ler a Bíblia só, se você não tiver realmente essa interpretação, se você não tiver o olhar para a sagrada tradição da igreja também, que é o segundo critério para você interpretar bem a Bíblia. Olha o que o catecismo vai dizer. Consoante um adágio dos padres, Sacra Escritura, Principalus est in cordem, no meu latim, viu? Vamos para a tradução. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Isso quer dizer o quê? Que muitas coisas Jesus fez, muitos milagres ele operou, muitas coisas ele fez que não estão na Bíblia. Que ele não conseguiram colocar tudo que Jesus fez na Bíblia. Então, o que ele fez, os milagres que ele fez, não são importantes? São. E muitas coisas estão escritas, estão documentadas, estão vivenciadas pelos apóstolos, né? Pela tradição da igreja. Então, nós precisamos estudar também por causa disso, né? Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja. Então, como eu falei para vocês, né? Antigamente, não se tinha essa Bíblia que a gente tem hoje. Não se tem a Bíblia como a gente vê, né? Bem separadinha, né? Com zíper e tudo. Não era assim, eram os papiros. E nem todo mundo tinha acesso, né? E antes mesmo dos papiros, a Bíblia, ela era falada, era a tradição oral, né? Era a tradição oral da igreja. Os ensinamentos, né, dos profetas e tudo, era passado na sua oralidade, né? Tanto que quando a gente vai estudar a vida de Jesus, a gente vê que
Nossa Senhora, ela decorava, né? E a gente já fica meio assim, né, com preconceito sobre a palavra decorar, porque a gente acha que não é para decorar, né? Eu já ouvi muita gente dizer, não é para decorar, é para você viver, né? Mas na verdade, né, a palavra decorar, ela vem de colocar no coração, né? Isso que significa decorar, né? Então, você vai colocar aquele ensinamento no seu coração e quando você vai expor ele através da sua palavra, através da oralidade, você vai falar aquilo que está guardado no seu coração. Então, decorar é isso, né? Não só você transmitir verbalmente, mas você também transmitir com as suas atitudes, né? Com a sua vida, né? Digamos assim. Então, Nossa Senhora, ela decorava, sim, ela decorou as Sagradas Escrituras, né? Que na época de Jesus, como ele era judeu, então os ensinamentos eram todos através da Torá, que é a Bíblia dos judeus, né? É o Antigo Testamento. Então, Nossa Senhora decorava, assim, né? Então, assim, nós precisamos entender, né, que não é só a Bíblia, né? A mensagem não está só na Bíblia, também está na tradição da igreja, naquilo que foi ensinado verbalmente, foi ensinado através das atitudes, por exemplo, a vida dos santos mártires. O que é que quando a gente fala de São Estevão, que foi o primeiro mártir, quando a gente olha para a vida de Santo Estevão, a gente vê o quê? Senão o evangelho vivo, verdadeiro ali, da sua morte, da sua entrega por Jesus Cristo. Então, isso também é a extensão do evangelho na vida dos santos, né? Então, nós precisamos entender. Esse é o segundo critério. Vamos agora para o terceiro. Está atento à analogia da fé. Por analogia da fé, nós entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, a primeira a gente precisa entender, né, o que é a revelação, né? A revelação é o conjunto das manifestações de Deus em favor da criatura humana. Então, a revelação, ela faz parte, né? Faz parte disso também, desse terceiro critério, né? Que é estar atento à analogia da fé. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os dogmas da fé. Então, está relacionado a isso. O que são os dogmas da fé? A gente tem o dogma da Santíssima Trindade, né? Porque aí você, por exemplo, uma coisa que você não vai ver especificamente é falando sobre a Santíssima Trindade na Bíblia. A gente sabe que existe a Santíssima Trindade, inclusive já coloquei aqui a passagem lá no Gênesis que comprova que existia a Santíssima Trindade, que quando foi criado o mundo, né, não foi só Deus que criou o mundo em si, né? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança, ou seja, ele estava ali junto à Santíssima Trindade, criando o mundo. Mas, especificamente, não se tem na Bíblia falando sobre a Santíssima Trindade. E aí, como é que você vai acreditar nisso, se na Bíblia não tem? Então, nós católicos, nós acreditamos na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Então, essa analogia da fé, que a gente vê aqui no Catecismo, né, que fala sobre o projeto total da revelação, que foi esse o objetivo de Jesus, né, e foi isso que ele veio fazer aqui, foi espalhar o reino dos céus para nós. Então, nós precisamos entender que existem dogmas, verdades de fé, que nós precisamos, como católicos, também acreditar. Um dogma de fé é a Imaculada Conceição também, né? A virgindade de Nossa Senhora. Então, tem outros também. Tem outros dogmas que nós precisamos também estudar e
entender que a Bíblia, ela passa, né? A história da revelação, ela passa pela Bíblia, ela passa pela tradição, que são os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, e também passa pelo magistério, que é aquilo que a igreja nos ensina, que vem através dos dogmas de fé, da espiritualidade dos santos, por exemplo, né? A gente pode ver, por exemplo, Santa Faustina com o seu diário, as experiências místicas que ela teve com Jesus. Então, aquilo ali, vamos dizer que é uma verdade de fé. E o que é verdade de fé? É você saber que aquilo ali existe, você não viu, você não estava lá, você está lendo o diário dela e você vai acreditar porque aquilo ali é uma verdade de fé para você, né? Claro que não é obrigado você acreditar, mas como católico, você sabe que Deus é todo poderoso e ele pode fazer o que ele quiser, né? Inclusive aparecer para uma santa, para Santa Faustina, né, numa festa todo ensanguentado, todo flagelado, e perguntar para ela: até quando eu vou esperar por você? Então, quem lê o Diário de Santa Faustina sabe que todas as experiências místicas que ela teve com Jesus, com toda certeza, né, é uma experiência, é uma verdade de fé, que quando a gente olha para a vida dos santos, quando a gente vai estudar a vida dos santos, a gente pode ver, identificar, é o evangelho vivo. É o evangelho ali, sendo vivido na íntegra, na carne. Muitos santos, eles morreram doentes, com muito sofrimento, né? O restante ali, o restinho da sua vida entregue a Deus através da enfermidade, das dores. Muitos santos receberam os estigmas, como São Padre Pio. Então, é o evangelho vivo também. Como Dom José fala, que os santos, eles são os melhores intérpretes da Bíblia, porque eles viveram a palavra na vida, com as atitudes. Quando a gente olha para Santa Teresinha do Menino Jesus, ela passou a vida enclausurada. Não saiu, não fez missão nenhuma. Mas a igreja simplesmente hoje faz o quê? Coloca Santa Teresinha como doutora da igreja e como a santa das missões. Uma santa que nem saiu do convento, mas por que a igreja decidiu isso, né? Porque a igreja, simplesmente o Papa gostou de Santa Teresinha e assinou lá. Não, não é isso. Vai estudar a vida da santa, vá ver o que ela fala. Então, todos os seus escritos, os seus ensinamentos, é um evangelho vivo, nas suas atitudes, ali dentro do convento, sendo perseguida e tendo que amar, e tendo que sorrir, que viver, sabe? Se você realmente puder, né, busca aí, pega um santo, pronto, Santa Teresinha mesmo, dá um Google aí, vai estudar, vai ver os vídeos sobre ela e você vai ver que a vida dela é o evangelho vivo. São Francisco de Assis, ele fala, né? Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase dele. Ele fala: pregue o evangelho e, se possível, use as palavras. Por que ele falou isso? Porque ele entendeu que o evangelho, ele não é só para estar guardado, né, no livro da Bíblia. O evangelho, ele precisa sair da Bíblia e se enraizar em nós. E existir esse movimento do Espírito Santo em nós para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente leu. Então, se você está lendo, eu fiz uma enquete lá no grupo do WhatsApp, perguntei quem era que fazia a Lexio Divina, né? E aí algumas pessoas disseram que fazia a Lexio Divina todos os dias. Outras nem sabiam o que era a Lexio Divina. E outra pessoa disse que sabia, mas não fazia a Lexio. Mas olha, se você faz a Lexio todos os dias, se você tem essa intimidade com a palavra, né, você consegue ter esse acesso de pegar a Bíblia, manusear a Bíblia
e entender a mensagem. Mas se você faz isso tudo e não coloca em prática, de que adianta? Tá fazendo o quê? Né? Então, precisa também haver essa outra parte, né? A gente tá aqui, esse curso é para motivar você a fazer essa primeira parte. Porque tem gente que não tem acesso à Bíblia, que não abre a Bíblia todos os dias, que, sabe, não tem essa intimidade, não consegue entender a mensagem. Então, o curso, ele é para que você faça esse primeiro comando, né? De abrir a Bíblia, de conhecer a palavra, de entender o que é aquela mensagem ali. E também tem a segunda parte, que é, né, a segunda parte de quê? De você colocar em prática, né? De você colocar na sua vida, nas suas atitudes, né? Aquilo que a palavra está ali lhe dizendo, né? Lhe mostrando. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Nós vamos, nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lexio Divina. Nós vamos exercitar aí ao longo da semana a Lexio Divina. São 4 pedrinhas, né? Que nós vamos estudar. E nós vamos também colocar em prática, certo? Vou colocar lá no grupo do WhatsApp a apostila. Vou colocar explicando sobre a Lexio, tá certo? Os exercícios que nós vamos fazer durante essa semana. Amém? Então, concluímos aqui mais uma live. Eu quero agradecer a você pela sua participação. Espero que você esteja gostando do curso. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Compartilha também com outras pessoas que precisam desse conhecimento. Amém? Então, vamos entregar aqui esse finalzinho, pedindo a Nossa Senhora que nos proteja e nos livre de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser.